Diante da Baía de Todos os Santos. É aqui que a gente hoje vai gravar, vai conversar, vai fazer mais um capítulo do No Detalhe. Ao meu lado hoje eu tenho Roberta Broder, advogada, uma pessoa que tem uma carreira consolidada aqui na Bahia e no cenário do direito como um todo no Brasil, e que vai contar pra gente um pouco sobre essa sua trajetória, tanto no segmento do direito quanto na vida. Roberta tem toda uma estrutura que faz com que ela tenha uma vida atribuladíssima, de viagens, de congressos, de família, trabalha ao lado do marido, então ela vai dividir um pouquinho isso com a gente aqui hoje. Roberta, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso também. Obrigada a você pela lembrança, né? Eu fico muito feliz, adorei seu projeto. Estamos aqui. Eu queria que você iniciasse hoje contando pra gente como foi essa sua entrada na advocacia, né? Em que momento da sua vida você começa a trabalhar e opta ali por seguir o caminho do direito. A minha escolha pelo direito foi muito natural. Meu pai é advogado, minha mãe é servidora pública. E a conversa sobre o direito, sobre processos, leis, sempre foi lugar comum em minha casa, né? Na mesa de almoço. Meu irmão foi pelo caminho do direito. Meus dois irmãos se formaram no direito, um exerce e o outro não. Mas sempre foi lugar comum desde minha primeira infância. Então a escolha pelo direito foi muito natural pra mim. Você em algum momento pensou em não seguir a área de direito ou realmente foi uma coisa definida desde sempre? Olha, na adolescência, eu acho que como quase toda menina, eu me encantei pela moda, mas meu pai e minha mãe me mostraram bem enfaticamente que o que eu gostava era de consumir a moda e não de produzir. Um momento ali na adolescência que eu cogitei isso, mas sempre realmente minha paixão foi pelo direito e foi onde eu me realizei. Engraçado, né? A gente fala de mulher em qualquer profissão, a gente sempre faz um link com a moda. A advogada, ela sempre também segue um dress code muito natural, né? Que isso aconteça. Quais foram os primeiros aprendizados que você teve dentro da profissão, assim, logo quando você começa a sua carreira, tanto no estudo quanto no próprio estágio, por exemplo? Como o direito sempre foi muito natural na minha vida, o maior aprendizado que eu tive foi a escuta ativa, né? O desenvolver a escuta ativa, ter a sensibilidade e na resolução do processo, o contato com os servidores públicos e desenvolver esse bom relacionamento, tanto com o cliente quanto com os servidores, porque a gente lida com problemas e as pessoas estão sensíveis naquele momento em que a gente está ali para solucionar. Então essa escuta ativa, essa calma, que a gente vai aprendendo caso a caso realmente com a maturidade, né, de nossa profissão. Você entra aqui no escritório Nogueira Reis, que é um escritório que já é tradicional, que já tem muitos anos de atuação dentro do segmento aqui na Bahia. Você entra já com ele em desenvolvimento. Então como foi que se deu essa sua entrada aqui? Quando aconteceu isso e qual foi a didática que fez isso acontecer? Bom, Nogueira Reis tem mais de 50 anos de história, né? Ano que vem ele faz 60 anos de vida. E quando eu entrei na faculdade e me apaixonei pelo direito público, o Nogueira Reis já era uma referência. Tinha como o melhor escritório de direito tributário da Bahia, desde sempre. Quando me surgiu essa oportunidade, foi um sonho para mim. Foi um sonho realizado. Para mim é um prazer imenso estar com as referências da minha vida na área jurídica, né, trabalhando ao lado deles. Dr. Marcelo, Dr. Antônio Carlos Nogueira Reis, Isaac, e todos meus colegas aqui que são excelentes profissionais. Tenho muito orgulho de trabalhar ao lado deles. E aí você está aqui há quase 20 anos já. Quase 20 anos. Desde o comecinho começou como estagiária? Comecei como estagiária em 2007. Meu irmão era contemporâneo de faculdade de Isaac e fui entrevistada por ele. Felicidade, um encontro muito, muito feliz, o Nogueira Reis para mim, né? Que eu reúno aqui minha trajetória profissional, o início da minha vida. Eu como esposa, mulher, mãe. Aqui foi onde eu encontrei meu marido, né? Onde eu conheci meu marido. Foi o epicentro da sua vida, sim, na verdade, com né? certeza. Ela começa depois daqui também. É verdade. E aí, qual é o seu papel, Roberta, dentro da consolidação e do crescimento do escritório? Porque o escritório ele vem passando ali por diversos momentos e crescente sempre. A partir do momento que você entra aqui, que assume os lugares que você assumiu, a posição que você ocupa, qual o seu papel de desenvolvimento nisso? Eu, por muitos anos, fui a única mulher sócia do Nogueira Reis. No início, eu
tentava até me omitir um pouco, me controlar um pouco esse meu jeito resolutivo e diligente das coisas, né? Respeitando muito o tempo dos homens, né? Dos sócios homens que aqui estão há muitos e muitos anos. Mas com o passar do tempo, acho que eu fui me permitindo opinar, sugerir, trazer processos de inovação, de melhorias, e aí foi muito bem aceito, né? Então acho que a gente traz esse olhar, não só eu como meus colegas, mas que chegaram depois de mim e comigo, a gente tenta trazer esse olhar assim de atualidade, né? De atualização, sempre respeitando a nossa tradição, nosso conservadorismo. Somos muito conservadores em tudo que a gente faz. Aqui não existe espaço para teses mirabolantes em que o contribuinte pode assumir algum tipo de risco. Nossa advocacia não é essa. A gente sempre preza pela segurança jurídica. Você deu como case a sua própria história de quando você chegou aqui, você era uma das poucas mulheres, a única à época. Hoje, qual é o seu olhar sobre esse panorama do protagonismo feminino no direito como um todo, não apenas no escritório? Mas você viaja, você tem acesso à justiça diariamente, participa de congressos. Esse panorama mudou? Muito, muito. Nossa, a gente vive um momento, eu diria, muito bonito, né, no direito brasileiro e no direito baiano, principalmente. Hoje a gente tem a presidente da OAB como é uma mulher, nós temos a presidente do Tribunal de Justiça, diversas desembargadoras, a secretária de Fazenda do município de Salvador é uma mulher, a procuradora-geral do estado é uma mulher. Então acho que esse espaço se abriu para o protagonismo feminino, como você fala. Me sinto muito feliz de fazer parte dele. Tenho uma enorme admiração por todas elas, procuradoras do município, procuradoras do estado, que são minha parte adversa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma relação muito bacana, de muito respeito, empatia. Eu acho que é isso aí. Estamos vivendo um momento muito bacana. Um momento bonito, como você disse. E você sente ainda diferença da parte dos homens mesmo que atuam no direito hoje com essa ocupação? Ou você acha que é uma comemoração de todos os lados? Eu acho que não, acho que a gente está convivendo muito bem. É claro que existe um e outro que tem ainda uma resistência, mas é muito pouco. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana em que os lados, né, o feminino e o masculino, estão se respeitando muito profissionalmente e estamos construindo projetos muito bacanas juntos. Você contou aqui que você conheceu seu marido, Isaac Broder, aqui dentro do escritório, quando você veio ser entrevistada. E desde então, inicia-se uma parceria profissional e também pessoal. E aí, como é dividir hoje, depois de tanto tempo ainda, essa rotina de vida que inclui trabalho e vida afetiva ao mesmo tempo? É muito bacana. Eu sou muito feliz dividindo minha vida profissional com o meu marido. Nós somos polos opostos. Eu sou muito acelerada, dirigente, objetiva, enfática, e Isaac mais tranquilo, sereno, ponderado. Então a gente se equilibra, sabe? É muito bacana. Ele é muito, muito bom de trabalhar. Quais são os maiores aprendizados que você leva assim dessa convivência diária dentro do trabalho mesmo? A respeito, escutar, aprender a ouvir, que isso é muito importante. E acho que é isso. A gente sempre trata de trabalho em casa, né? Isso é inevitável. Não existe essa coisa de separar, não. E nem precisa ter. Eu ia perguntar isso. Não, nem a gente precisa. Sempre tem essa conversa de que, não leva o trabalho pra casa. Vocês levam o trabalho pra casa e tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. Se a gente passa para um assunto mais denso, que envolve alguma coisa mais profunda, a gente para, um dos dois dá o freio ali e a gente se respeita. Mas não vejo problema em levar trabalho para casa, não. É mais uma de nossas afinidades, né? Mais assunto pra gente falar. É um movimento comum também, assim, as pessoas brincam, né? Que médico só casa com médico, que advogado só casa com advogado. Faz parte da vida de vocês, esses amigos, esses casais também são do segmento? Sim, demais. Muito. Tenho muitos amigos que trabalham com as esposas, ou que são casados com outras advogadas, ou que são casados com juízes, procuradoras, sempre na mesma área. Eu acho isso muito interessante porque, como eu disse, é mais um ponto de afinidade, né? Acho que o casamento precisa disso. A admiração é fundamental, mas a afinidade, assunto também, eu acho muito importante. Maravilha. Roberta, o escritório Nogueira Reis é um escritório premiadíssimo.
Vocês têm muito reconhecimento, muita chancela. Recentemente, mais uma vez, ganharam o prêmio da ADEME. Enfim, como é que você lida com essa coisa do reconhecimento, da premiação? Com que lugar esse papel ocupa dentro de você? O prêmio é um reconhecimento, né? É muito bacana, a gente fica muito feliz, fica muito honrado. Mas acho que a nossa maior premiação é o reconhecimento dos nossos clientes. É a gente ter retorno deles, com a satisfação com o trabalho. Nós temos clientes aqui que a gente acompanha há mais de décadas, né? Muitas décadas. Então, eu acho que esse é o nosso maior reconhecimento, sem dúvida. O prêmio vem coroar, a gente fica muito feliz, muito honrado de recebê-los. O mercado ele vem passando por diversas transformações, em todos os segmentos, e o direito ele não fica atrás. Desde o tempo que você começou a atuar até hoje, quais são as transformações mais marcantes que você sente assim nessa lida diária mesmo? É a composição extrajudicial, né? Eu acho de extrema importância. A gente vive um momento em que o judiciário está completamente congestionado, com muita demanda. Na nossa área, então, tributário, a taxa de congestionamento é absurda, é muito alta, é das maiores. Temos muitas execuções fiscais que estão paradas, não andam. Então, a autocomposição, a resolução de conflito através da transação tributária, para mim, é a mudança maior que a gente tem em curso hoje em dia e que a gente precisa levar adiante. A gente precisa desenvolver melhor, as partes precisam entrar em cooperação. O princípio da cooperação, inclusive, ele veio na reforma tributária. Ele veio como um princípio constitucional e a cooperação ela demanda necessariamente um olhar de boa fé, tanto do contribuinte quanto da Procuradoria, do Estado e do município, da União. Então as partes precisam sentar na mesa para conversar partindo desse princípio da boa fé. Esse é a maior mudança que está no momento no jogo, no momento que a gente precisa desenvolvê-la ainda mais. Você acha que isso é essencial para o futuro da advocacia mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não dá para depender só do litígio judicial, principalmente no nosso país e com a taxa de congestionamento que a gente enfrenta. E ainda mais se tratando na nossa área. O tributário, muitos anos atrás, 20 anos atrás, se falava em que o direito tributário era intransigível, né? Porque não seria um direito indisponível do Estado. Hoje em dia já se evoluiu muito para se compreender que pode sim ser transacionado, que pode sim sentar na mesa para negociar, desde que respeitados certos pressupostos. E acho que isso é muito importante. Estamos aqui conversando com a advogada Roberta Broder, referência em direito tributário na Bahia, e conversando sobre tudo, sobre leis, sobre a trajetória de vida, sobre o dia a dia como advogada. E agora eu vou perguntar para ela um pouco sobre premiações, atualizações, como é que se dá essa rotina dela com essa vida de quem não para, de quem trabalha de manhã, de tarde e de noite. Roberta, você acabou de chegar de um congresso. A gente se falou até semana passada e você estava em Gramado participando de um congresso importantíssimo do segmento tributário. E além disso, além dessa agenda de rodar o país atrás de atualização, o que é que você faz para se manter atualizada? Porque eu acredito que as mudanças dentro do direito tributário devam ser enormes. A gente acompanha pelos noticiários, às vezes, coisas absurdas. Então, como é que se dá essa sua agenda de atualização? Não é fácil. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a gente teve no país a aprovação de 517 mil normas na área tributária. Isso corresponde a mais de 2 normas por hora e por dia útil no país. Você imagina isso? Então, para um advogado tributarista se manter atualizado é muito difícil. E isso se agrava ainda mais com a reforma. A minha rotina, ela começa muito cedo. Eu acordo 5 horas da manhã para praticar atividade física, porque eu acho que isso é muito importante para estabelecer uma dinâmica de rotina e de disciplina. E depois disso, eu arrumo meus filhos ali para ir para a escola, organizo eles e eles saem, que eu vou estudar. Seja aqui, chegando bem cedo no escritório, seja em casa ainda. Então essa é a minha prioridade do dia, me manter atualizada, ler livros didáticos com as atualizações, doutrina, enfim, acho que isso é muito importante. O Nogueira Reis é um dos escritórios mais premiados que a gente tem aqui na Bahia.
e nacionalmente falando também. E aí eu queria saber de vocês recebem prêmios o ano inteiro. Acabaram de receber o prêmio da ADEME, como principal escritório aqui do estado do mercado imobiliário. Então eu queria saber de você como é que vocês lidam, assim, como é que você lidar com essa coisa da premiação, da chancela, como que você lida com esse reconhecimento, que lugar a premiação ocupa na sua vida? Ai, a gente fica muito feliz, né? A gente se sente muito honrado em receber prêmios tão importantes de reconhecimento como esse, mas nos honra demais. Mas o nosso maior reconhecimento, o nosso maior prêmio vem de nossos clientes, né? Do reconhecimento, da validação deles diária. A gente tem clientes aqui que a gente atende há décadas, né? Eu, com toda certeza, há 2 décadas, e os advogados que me precederam, então, muito mais. Esse é nosso maior reconhecimento, esse contato diário com o nosso cliente e saber que ele sempre está buscando a gente quando surge qualquer problema, qualquer dificuldade. Isso, de fato, é o que nos deixa mais felizes ainda. Ainda falando de atualização, eu imagino que sua cabeça seja uma máquina, porque lidar com leis e conhecimento de leis não deve ser fácil, tendo em vista que você passa aqui por esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. Então hoje, qual a análise que você faria assim, da grande mudança que seria essencial para um futuro saudável da advocacia? É a resolução de conflito extrajudicial, sem dúvida, presente e o futuro do direito tributário. A gente tem hoje a maior taxa de congestionamento do Poder Judiciário. E grande parte da responsabilidade por essa alta na taxa de congestionamento é, sim, dos processos tributários. E a reforma tributária, ela trouxe o princípio da cooperação e inseriu na Constituição Federal como princípio constitucional tributário, justamente para estimular a relação fisco-contribuinte de forma saudável, de forma a ter diálogo, desenvolver um diálogo entre as partes. Então, sem dúvida, a resolução de conflito extrajudicial através da transação e da mediação é nosso presente e tem que ser nosso futuro. A gente não pode depender única e exclusivamente do Poder Judiciário. Roberta, eu adoro fazer essa pergunta para todas as mulheres porque eu tenho ouvido respostas enormes, surpreendentes. Mas é uma pergunta clichê, mas que eu acho importante. A dinâmica do direito deve lhe fazer ter uma vida ocupadíssima, atribuladíssima. E ao mesmo tempo você é mãe e é esposa, como a gente comentou, casada com um advogado também. Como é esse equilíbrio diário que você faz para ocupar esses 3 papéis tão importantes? De mãe, de advogado e de esposa. Não é fácil, não existe equilíbrio perfeito, mas a busca pelo equilíbrio é muito importante. A gente tem que aprender a administrar nosso tempo. A organização é muito importante, disciplina. Eu me sinto equilibrando o prato, sabe? Como você falou, uma hora um tá mais em cima, outra mais embaixo, às vezes quase cai no chão e a gente vai administrando como pode. Em algum momento meus filhos demandam mais de mim, eu preciso estar mais presente. Em outros momentos o escritório demanda mais, preciso trabalhar com urgência, sair correndo para despachar um processo ou passar uma noite redigindo um prazo para dar entrada no dia seguinte, despachar e conseguir uma liminar, por exemplo. Então é a busca pelo equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio perfeito não existe, a gente é inalcançável, né? Mas a busca por ele é importante. E o que é que te motiva, assim, fora da área jurídica? Pensar um pouco mesmo para aproveitar a vida, para fazer coisas que lhe tirem um pouquinho desse ambiente de tanta responsabilidade. Quais são as coisas que lhe motivam fora, assim, dessa área? O contato com a natureza, meu dia a dia com meus filhos, com meu marido, em casa. Eu adoro cozinhar, adoro viajar, receber amigos em casa. Então, acho que isso é o combustível que a gente se recarrega no final de semana para voltar a semana com tudo, né? E com toda a disposição. Você sempre quis ser protagonista da sua própria história? Sempre teve isso em mente? De que você teria ali sua profissão, que você teria sua carreira, que você seria essa pessoa que você é hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma referência muito forte em minha vida, que é minha mãe. Ela é uma profissional assim, absurda, tem um reconhecimento absurdo, é uma referência para muitas mulheres como eu na área jurídica. Eu não poderia ser diferente. Eu jamais poderia ser diferente nessa parte profissional se não fosse como eu sou e não chego aos pés dela, com toda certeza. A gente falou aqui mais cedo de participação em congressos e etc., a título de atualização.
Mas Roberta também, além de participar de congresso apenas como a pessoa que está buscando atualização, muitas vezes é convidada a fazer parte do congresso, a ir lá passar seu conhecimento para as pessoas. Me recordo que ano passado a gente, com a curadoria que fez no Congresso de Direito e Sustentabilidade, teve o prazer de convidá-la para integrar uma mesa importantíssima sobre direito tributário. Então você ainda acha um tempo ali para não só ter o conhecimento para você, mas para disseminar o conhecimento. Qual a importância que você pensa quando você faz uma coisa dessa? Eu acho importante demais, eu fico muito feliz em contribuir de alguma forma. E para mim é uma honra, um prazer, né? Estudar para mim é um prazer, não é uma obrigação que eu levo com peso de forma nenhuma. Para mim é muito leve estudar todos os dias e passar esse conhecimento, difundir o conhecimento, para mim é muito, muito importante. Eu fico muito feliz em fazer isso, sabe? Esse ano, inclusive, a gente está já se preparando para o desenvolvimento de nosso seminário do Nogueira Reis, que deve acontecer nos últimos 2 meses do ano, e com toda certeza abordaremos muito a reforma tributária. E faremos também um seminário para o Fórum Permanente de Direito Tributário do Tribunal de Justiça da Bahia. Que legal. Nós compomos esse fórum e, juntamente com os outros membros, a gente vai desenvolver também. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. É um prazer para mim. E você cuida da curadoria e da realização do fórum aqui, que é realizado pelo escritório também. Sim. A gente todo ano cobre, inclusive, e eu percebo toda a sua dedicação. Então você também para ali para pensar numa programação, nos nomes, como é que funciona isso? Sim, a gente pensa em conjunto, né? Todos nós aqui do escritório chegamos no tema. Os últimos 2 anos foi realmente sobre a transação tributária e a gente senta, conversa, faz as sugestões, sempre com nomes muito importantes do nosso cenário, né, jurídico baiano, e sempre com a escuta de nossos sócios. E esse ano, com toda certeza, a gente vai falar sobre a reforma tributária e outras questões, né, o direito tributário em negócios. Acho que é muito importante, vai ser muito bom também. Que legal. Bom, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta também, que é como você pensa, como você buscaria ajudar, como conselho. Eu não gosto muito da palavra conselho, porque eu acho que conselho fica uma coisa tão imposta, mas uma dica que você daria para todas as mulheres que hoje buscam ter um papel de destaque dentro do direito, pensando ali naquela Roberta que iniciou como estagiária e que hoje está aqui à frente do escritório com tanta responsabilidade. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Não se compare com ninguém. Seja sempre o melhor que você pode ser. E se olhar para o lado, que seja para admirar, para se inspirar, nunca com um olhar de desaprovação ou negativo. Porque a vida é isso, a gente tem que buscar a nossa melhor versão. E também seja gentil com você. Esse é meu maior desafio atualmente, porque eu me cobro demais. Então eu queria ser gentil comigo como eu sou com os outros, sabe? Eu acho que é isso aí. Vocês estão acompanhando aí no detalhe e estão percebendo que a coisa tem crescido. A gente está saindo ali de ficar apenas no mercado do luxo para acompanhar trajetórias brilhantes que estão aqui ao nosso lado, que estão conosco no nosso dia a dia. Conheço a Roberta Broder há alguns anos. Além de admirar toda a sua trajetória, para mim foi um ponto crucial a curiosidade de entender como a mulher conseguiu ocupar tanto espaço, tanto destaque dentro de um segmento. Nessa conversa de hoje a gente conseguiu absorver um pouco disso. Eu tenho certeza que ela tem muito mais para falar e muito mais para contar, mas foi um prazer ter você aqui, foi um prazer conversar com você e entender onde nasce o seu brilho, que com certeza não é apenas na sua forma gentil e educada de ser, mas sim na forma que você lida com o conhecimento. Parabéns e muito obrigado por nos receber aqui no Nogueira Reis, com essa vista incrível para a Baía de Todos os Santos. Eu não me canso de dizer e foi um prazer realmente conversar com você. Muito obrigada eu fico muito feliz, lisonjeada com a lembrança. E conte comigo, para mim é um prazer enorme lhe conhecer melhor também. Acho que a afinidade que eu tive por você foi instantânea quando a gente se conheceu. E fico muito feliz de participar desse projeto lindo que você desenvolveu. E é isso, conte comigo. Muito obrigado.